capítulo 4. Acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Coloca a Bíblia no seu coração. Neemias é lá no Antigo Testamento. É antes de Salmos. Coloca a Bíblia no coração. Pai, fala no nosso coração e nos ensina através da tua palavra. Estamos na fé da reconstrução da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, para nos defendermos de toda a investida do inimigo. Reconstrói a nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. É a tua palavra que traz a fé da reconstrução, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate era um camarada que estava com inveja queria ver o mal do povo de Israel, queria ver o mal de Neemias, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, ou seja, zombou, né? Vamos falar bem. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Olha como ele desdenhava dos judeus. O que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a gente ia permitir isso? Sacrificarão a Cabalão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Zombando, né? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então, quer dizer, estava zombando, estava ali, ele estava bravo. Mas sabe que as pessoas que têm ódio, né, de alguém que está crescendo, ela fala assim: isso aí é fogo de palha, né? Não tem? Eu já vi isso muito. Aí tu fala assim: pô, tu viu que fulano está bem, fulano está crescendo, tu viu que o mercado dele está assim, tu viu que ele está assim, tu viu que a vida, isso aí é fogo de palha, você não vai com, esse cara não tem jeito, essa pessoa não tem jeito, e zombam e desdém por causa da inveja, por causa da raiva. Porque uma pessoa de bem, quando vê outra crescendo, fala: pô, que bacana, tomara que esse dele, né? O invejoso não. O invejoso ele fica: não, isso aí não vai dar. Comprou um carro novo, ih, rapaz, você está traficando, você está fazendo coisa errada, não pode. Então, quer dizer, a inveja, ela faz com que a pessoa exteriorize os seus piores sentimentos. Ela fala daquilo que ela é. Ela chama as pessoas, que lá não vai do invejoso, que lá não vai do sem vergonha. Ela é assim, né? Ela exterioriza aquilo que ela é. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio do coração. Então aqui estavam zombando do povo de Deus. E às vezes você não vê, mas as pessoas estão zombando da tua fé. Principalmente a partir do momento que você resolve aceitar a sua fé e declarar a sua fé. Vão zombar de você. Não pela frente, mas por trás vão zombar. Pode ter certeza disso. E eu sei, porque eu já vivi muito isso. E vivo ainda. Mas assim, ouve, aí já o Neemias falando: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e fazem com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores, daqueles que estavam edificando. Deixa eu explicar uma coisa para você. A nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Hoje em dia você não vai dizer para Deus: meu Deus, mata o miserável, fulano falou mal de mim, olha lá, mandou uma carta, mandou uma mensagem no WhatsApp, olha aqui, Senhor, mata esse feliz, mata ele, Jesus, mata esse desgraçado. Nós não vamos fazer mais isso, porque Deus falou: a mim pertence a vingança. A gente não quer, eu não quero não, diante de Deus, irmãos. Eu aprendi com Deus que eu não tenho que desejar o mal dos outros, até mesmo que deseja o meu mal.
eu simplesmente entrego na mão de Deus. Eu faço a minha parte. Quem é mais forte? Lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4, já diz tudo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está contigo. Por que temer? Por que temer? Por que eu vou temer se o maior está comigo? Então aqui naquele tempo era olho por olho, dente por dente. Naquele tempo era ou você matava ou você morria. Era guerra, mas guerra mesmo, no sentido literal. O povo de Israel, para conquistar, era na guerra, no sentido literal. Não era como hoje a gente fala, oh meu, estou na guerra, mas eu vou vencer. Mas é uma guerra espiritual. É uma guerra de você se manter firme com Jesus. É uma guerra, não é física, ela é totalmente espiritual. E deve ser assim. Mas nós temos sim que orar para Deus e falar: meu Deus, eu não aceito esse mal na minha vida. Esse demônio está repreendido em nome de Jesus. Essa pessoa que está sendo usada pelo diabo, meu Deus, repreende esse diabo na vida dessa pessoa. Eu não aceito ser inveja. Meu Deus, eu estou nas tuas mãos em nome de Jesus. E pronto. Nunca desejo o mal de ninguém. Aqui é um caso à parte. Era que nem uma afronta com o rei Ezequias. Você lembra? Quando o Senaqueribe mandou uma carta para Ezequias dizendo, falou assim: ó, eu já lutei com muitas e muitas nações, e os deuses deles não nos livraram das minhas mãos. Aí o Senaqueribe falou assim: quem é o teu Deus que te livrará das minhas mãos? Quem é o teu Deus? O Deus como eu falei o nome dele? Agora o Ezequias, o Deus do rei Ezequias é o nosso Deus. Ele não foi reclamar com a sua guarda, ele não foi reclamar com os seus sacerdotes, ele foi direto no templo e falou para Deus: oh meu Deus, está aqui a carta de afronta. Aqui o Senaqueribe está dizendo que quem é o Senhor? Quem é o Senhor para deter ele? Aí Deus falou: pode deixar comigo. Aí Deus sabe, né, irmão? Acabou com eles tudo. Acabou com o exército Senaqueribe, acabou com o Senaqueribe, matou o Senaqueribe. Hoje não é isso que nós queremos. Hoje a nossa guerra é espiritual. E se alguém está te perseguindo, e se alguém está te desejando teu mal, se alguém está fazendo alguma coisa, né, como trabalhos para acabar com você, colocando o teu nome na boca do sapo, colocando o teu nome no crânio do defunto. Aí, pastor, credo, mas acontece, você não sabe, acontece. Eu sei porque eu estudei isso, eu já vi vídeos. As pessoas fazem coisas aterradoras, eu não vou falar aqui porque é muito forte. São trabalhos que, se a pessoa estiver firme com Jesus, não adianta ser fortão. Aí você que está assistindo esse vídeo, não adianta você ser fortão, não adianta você dizer: em mim não pega, se não tiver Deus, pega, não adianta. Eu já vi pessoas que se denominavam fortes, e que o mal foi lá e acabou com a vida da pessoa. Trabalha na mente, acabou com o casamento, deixou a pessoa louca, levou para o vício das drogas. Quem já não viu lá na Cracolândia, entrevistando pessoas que eram médicos, que estão na Cracolândia hoje? Médicos. Eu sei que muitas pessoas que vão escutar esse vídeo não vão acreditar, mas também não estou nem aí. Eu conheço um espiritual. A Bíblia diz que o homem natural não discerne das coisas sobrenaturais. Eles não entendem e não vão conseguir entender. Mas nós temos que entender isso. Que o mal que está trabalhando na vida de um familiar seu, talvez você tenha alguém que está passando por coisa assim, não é humano, é algo espiritual. E não adianta querer combater humanamente. Tem que ser espiritual, é o único caminho. Existem ajudas, existem coisas maravilhosas que minha esposa está estudando, graças a Deus, ela está unindo isso no psicológico com o espiritual, né? Não pode, porque o trabalho dela não pode mostrar as coisas, mas assim, nós conseguimos entender as duas partes. Mas a luta espiritual não tem outro caminho, é Jesus. Amém, irmãos? E o maior é o que está em ti. Diga glória a Deus. Então, quando esse demônio se levantou, usando Tobias e Sambalate, e também depois um tal de Gesem também se meteu lá no meio. Então esse demônio, ele tinha que ser combatido de uma forma espiritual, mas também física. Porque daqui, ó,
e não cubras a sua iniquidade, versículo 5, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores deles, né? Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Você está entendendo isso? Se você entendeu, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Deus está te dando a diretriz, Deus está te dando o caminho, Deus está te dando, Deus está te dando a receita. Vamos orar, vamos jejuar, vamos entrar nesse propósito, vamos ficar firme. Amém. Glória a Deus Deus. está te dando a diretriz, mas você tem que estar inclinado a ouvir a voz de Deus. É eu que estou falando, não é bíblico o que eu estou te dizendo, não é pela Bíblia que eu estou te ensinando. Sim ou não? É pela Bíblia. Não é uma coisa que eu falei assim, ó, eu acho que nós devemos fazer assim. Não, eu acho, não acho nada. A Bíblia está te ensinando isso. O que eu tenho é a certeza, não achismo. A certeza é que envolve o meu coração. E se eu obedecer a voz de Deus, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Quem está compreendendo? Vai acontecer. Diga glória a Deus. Então, o povo estava inclinado a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo o Sambalate, acabou aqui. E sucedeu que, ouvindo o Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas, ou seja, as brechas, se começaram a tapar. Iraram-se sobremodo. Ah, meu irmão, isso é o que mais acontece hoje em dia. Quando as coisas começam a dar certo na tua vida, é triste isso, não é verdade? Mas as pessoas começam a ficar iradas, é incrível. Como as pessoas ficam iradas, como as pessoas ficam bravas, isso é triste de saber que tem pessoas que não querem ver o nosso bem. Ou você acha que quando a nossa igreja, graças a Deus, está crescendo, como eu sempre falei, tijolinho por tijolinho, mas você acha que quando a igreja começar a crescer, vai ter gente que vai ficar aplaudindo e glória a Deus? Eles vão ficar loucos, infelizmente, usados pelo inimigo, mas também pela sua própria má conduta, que tem pessoas que infelizmente têm um espírito ruim. Eu não estou falando de espírito do diabo, tá? Todo mundo tem um espírito, senão você não estava em pé. O que te mantém em pé é o corpo, a alma e o espírito. Uns dizem que a alma e o espírito é a mesma coisa, outros dizem que não. Eu não vou entrar agora sobre esse assunto, dispensacionalismo, enfim. Esse é outro assunto que a gente estuda outro dia. Mas não importa, você é um ser humano. Lembra do milagre no Vale de Ossos Secos? Que Deus falou, profetiza ao Vale de Ossos Secos, diz, ossos secos, virão sobre ti carne, pele, dedo, blá, 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 e depois eu soprarei sobre vós o Espírito. Quem lembra disso? É esse Espírito que eu estou falando. Só que tem gente que tem um espírito de guerra, que não quer desistir. Quando eu falo guerra, não é que a pessoa gosta de guerra, ela está preparada para lutar. Se Deus fala, vamos lá, ela fala, vamos lá, Senhor. Se Deus fala, vamos enfrentar, ela fala, vamos enfrentar. Ela não é aquela pessoa que, quando as coisas estão ruins, meu Deus, eu não quero mais lutar. É um espírito fraco, é um espírito de desistência, é um espírito de comodismo. Ela está ali, ela está sobrevivendo por causa da saúde, ou sobrevivendo por causa da vida financeira, ou sobrevivendo, ela está sobrevivendo para ela, tá bom. Ela aceita daquele jeito. Tem gente que pode ser salva assim? Claro, pode ser salva. Ela pode ficar firme com Jesus e aceitar a vida que ela tem. É a fé dela. Uns têm fé para comer legumes, outros têm fé para comer carne. A Bíblia diz isso, quem já viu na Bíblia. E o que tem fé para comer carne não critica do legume, o do legume não critica da carne. Eu tenho fé para comer carne, meu irmão. Eu tenho, no sentido espiritual da coisa, eu tenho fé para comer comida sólida, para me fortalecer, para ir para a guerra e ganhar a guerra. Se não tiver guerra, amém. Se tiver guerra, amém também. Eu vou vencer. Diga glória a Deus. É esse espírito que muda você.
ficar firme com Jesus, irmão. Você tem que estar preparado para tudo. Diga glória a Deus. Qual versículo que eu parei? Aleluia. Onde eu parei? E ligaram-se entre si todos, se uniram, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. O povo, eles queriam desviar o povo de Israel do intento de reconstruir o muro. Porém, olha só, isso é muito importante. Porém, nós oramos ao nosso pastor, amém? Não é não? Deus, né? Porém, nós oramos ao nosso Deus, não deixa de ser o nosso pastor, lá do céu. Diga glória a Deus. Glória. E pusemos uma guarda, olha só, eles oraram, mas cruzaram os braços. Nós oramos ao nosso Senhor. E ele falou: espera aí, meu filho, deita, dorme, que os inimiguinhos vão vir e vão te matar. Não. Porém oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Diga glória a Deus. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito. Ou seja, a cidade estava reconstruída, mas ainda tinha muita sujeira. E nós não poderemos edificar o muro, que ainda faltava metade. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Eles queriam se infiltrar. O diabo quer se infiltrar no meio. Não. Talvez no meio do teu trabalho, talvez no meio da tua família já tenha pessoas infiltradas. O que não pode acontecer é esse espírito se infiltrar em você. Aí você está perdido. Você acha que no meio da sua família, infelizmente, não tem pessoas erradas? Tem. Na minha tem. Na minha casa entra uma pessoa que tem uma visão totalmente distorcida do que nós temos. Ela não quer o meu mal. Eu tenho certeza que essa pessoa não quer o meu mal. Eu tenho certeza que essa pessoa não quer o meu mal. Mas o espírito que está nela quer. Então aí que está a infiltração. Porque o teu familiar é o teu familiar. O teu filho é o teu filho. Tu ama. O teu marido, a tua esposa, a pessoa que entra na tua casa, você ama ela. Mas o espírito que está nela talvez não esteja querendo boa coisa para vocês. E é isso que nós temos que vigiar e agir. Não é só dizer: Senhor, está nas tuas mãos, e ficar de braços cruzados. Por isso que a gente age toda quarta-feira, toda sexta, todo domingo, a gente age. A gente age e não podemos nunca parar de agir. Diga glória a Deus. E também nas conexões, a gente age. Disseram, porém, os nossos inimigos. Lá no 12, né? E sucedeu que, findos os judeus que habitavam entre eles, judeus que estavam entre eles, porque o povo hebreu estava tudo desviado. Vindo os judeus que estavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a voz, ou seja, eles estavam vindo de todos os lados. Ataque ia vir de todos os lados. Pelo que tu os guardas dos lugares. Mas peraí, ele não tinha orado. Ele não tinha orado, ele não falou que fez uma oração para Deus? Sim ou não? Ele não falou: e oramos ao nosso Deus? Por que ele estava preocupado em colocar guarda? Por que ele estava preocupado em levantar o muro? Por quê? Porque a fé tem que ter ação. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não adianta eu orar a Deus e ficar de braços cruzados. Não existe isso. Eu vi um pastor que é pregador, que ele falou assim: a Bíblia diz que Deus falou para Pedro: a minha graça te basta. E não é. Mas eles confundem a minha graça te basta, a graça de Deus nos basta, em ficar parado. Não. O escrito de dívida foi cancelado e cravado na cruz. Agora eu posso ficar aqui na graça. Essas pessoas têm uma vida derrotada. Pode até ser salva, porque creem em Jesus Cristo, mas estão aprendendo de uma maneira errada.
Porque nós temos que cruzar os braços. Está escrito, pastor, como uma pessoa uma vez me disse, mas pastor, porque ela veio de uma dessas igrejas, sabe? Que não faz nada, que é só esperar em Deus, e aí vive uma vida desgraçada, doença. É verdade, irmão. Aí vem, mas pastor, está escrito, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, virão sobre ti, te alcançarão, ele ainda falou assim, e te alcançarão todas estas bênçãos. Olha, pastor, falou assim, continua lendo para mim, por favor. Aí fala lá, bendito o pão da tua massadeira. Falou assim, quem vai colocar a massa do pão na massadeira? É Deus? Não, é a pessoa que vai colocar. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto dos teus animais. Quem é que vai colocar os animais? Bendito a fruto da terra. Quando uma pessoa vai plantar soja, ela vai colher o fruto, vai ou não vai? Mas o que ela tem que fazer? Eu falei para ele, tem que ir lá, plantar, cuidar. Então, irmão, está aí a resposta. Não é cruzar os braços, é fazer a tua parte. Porque é muito fácil ler a primeira parte e não é a segunda. Depois, poxa, pastor, eu não tinha parado para pensar nisso. Meu irmão, fica parado para tu ver. Eu perguntei, fui sincero para ele, por que você veio para cá, para essa igreja? Não, porque o pessoal estava contando os milagres, os resultados, porque não tinha resultado. Desculpa, deve ser um povo maravilhoso, deve ser umas pessoas maravilhosas, mas não tinham vitória nas suas vidas, porque tinha esse pensamento. Não, está nas mãos de Deus, não, porque Deus vai fazer, não vai cair no céu. Não, irmão, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que, ele já morreu por nós na cruz, ele não quer que a gente sofra, ele não quer que a gente carregue cruz física, doença, enfermidade, ele não quer. Mas nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ir na igreja, nós temos que fazer a nossa parte. E ele vai abrir as portas. Amém, igreja? Quem está compreendendo? Você entendeu o que eu quero falar? Se eu não faço, então cai por terra tudo que essas pessoas pregam. Senão era só o Neemias e o Esdras oraram lá onde estavam. Senhor, oh meu Deus, eu estou apontando as mãos lá para Jerusalém. Reconstrói os muros, Senhor. Meu Deus, livra aquele povo. Mas a gente não vai lá não, Deus. Aí pronto, não vai acontecer nada. Ele ia levantar outro para fazer. Então, continuando falando assim. Versículo 13, né? Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. Lá não estava sendo construído o muro ainda. E pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas. Todo o povo. Com as suas lanças e com os seus arcos. O que são isso, pessoal? Armas. Amém? E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos. Olha só, não temais, lembra do Senhor, tal, e pelejai. O que é pelejar? Lutar. Quer dizer, não mandou cruzar os braços de novo. Amém? E pelejai. Lembrai-vos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, os planos deles, né? Todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços, olha só, metade dos meus moços trabalharam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificaram, ou os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e a outra tinha as armas. Lembra que eu falei isso para vocês na semana passada? Eles estavam lá, um trazia massa, como eu falei, um trazia massa, não sei como eles faziam, mas daí um jogava massa, e o outro passava lá
a ferramenta de alisar, ao fim, não sei se alisava, porque eu acho que não tinha reboco. Mas vamos lá, passaram a ferramenta. Mas todos estavam com a ferramenta numa mão e a arma na outra. Nunca deixavam a arma. Qual é a nossa espada hoje? Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. As nossas armas hoje é a armadura de Deus. A armadura de Deus. Depois você vê Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Aí fala da couraça da justiça, né? Da sandália, da preparação do evangelho, do escudo da fé, né? Do capacete da salvação e na sua mão a espada que é o que? A palavra de Deus. Você está entendendo qual é a nossa guerra hoje? Você hoje não vai guerrear com uma pistola na mão. Você não vai ficar com uma pistola na mão para guerrear. Você não vai ficar com uma espada física na mão. Física que eu digo de cortar. A sua espada é essa aqui, ó. Aí você diz, pastor, mas eles estavam em guerra, eles estavam prontos para guerrear, porque isso é o Antigo Testamento. Meu irmão, se você ler o Novo Testamento, você vai ver que ninguém ficou parado. O Pedro, Paulo, são os maiores escritores da Bíblia, ali no Novo Testamento, são os maiores evangelizadores. Tiago, todos que escreveram, Judas, não Iscariotes, o outro, né? Todos escreveram que a fé sem obras é morta. Que não adianta eu confiar em Jesus e ficar parado. Pode ser que... E outra, a Bíblia diz que a fé por si só não salva. Então, a pessoa que corre o risco se ela só ter fé e não tiver obras, ela não se salva. Ah, eu acredito em Jesus Cristo, mas eu estou aqui. Ah, eu não vou para a igreja porque eu acredito em Jesus e eu estou aqui. Ah, eu não vou congregar, como Paulo falou que nós devemos congregar, não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Não sou eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo disse isso. E não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Então nós temos que congregar, nós temos que orar, nós temos que jejuar. Se eu não posso jejuar, eu vou entrar na fé do propósito do pastor, tá? Subir um monte, se eu não posso subir um monte, pastor, sobe um monte, tá? Porque eu não posso, mas ora por mim e eu oro por vocês. Mas pelo menos você está na fé, pelo menos você está vindo. Pelo menos quando você pode dobrar o joelho de madrugada, você dobra. Quando você pode ler a Bíblia, você lê. Quer dizer, temos que ler a Bíblia todos os dias. Agir a fé. Agir, não ficar parado esperando. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 16, né? Não, já passei 16 já. 18 já, né? E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos. E edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, aqueles escolhidos para organizar o povo, tá? Como obreiro, pastor, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali nos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Diga glória a Deus. Deus vai pelejar por eles, mas eles vão fazer a parte. Deus vai pelejar por ti se você estiver fazendo a sua parte. Glória a Deus, aleluia. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas, ou seja, o dia inteiro, sem parar. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra. De noite de guarda, de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Até para beber água, eles iam preparados para a guerra. Olha que forte isso, irmão. Até ele falou: ninguém, Neemias falou, ninguém vai soltar as armas, nem para tomar água. Nem para tomar água. Neemias era um homem pacato. Ele estava lá, ele era copeiro do rei.
um espírito excelente. Ele quis esse espírito. E me chama a atenção naquela parte que ele diz assim: homem como eu fugiria, quando falaram para ele, quando ele estava lá no meio da casa de outro cara lá que queria ver o mal desse também. Ele estava no meio da casa do cara, acho que era da casa, e o cara falou assim: olha, vamos pro. Era plano para acabar com a vida deles. Vamos lá pro templo, vamos ficar no meio do templo, vamos fechar as portas, porque eles vão te matar. Certamente virão te matar de noite. Mas era plano para o Neemias blasfemar contra Deus e ir para outro lugar. E Neemias falou assim: ó, de maneira alguma. E ele falou: eu não vou fazer tal. Ele falou assim: ó, homem como eu fugiria. É muito forte isso. Você tem que falar: mulher como eu fugiria. Homem como eu não fujo na guerra, irmão. Ainda que o diabo se levante com um monte de crenca, com um monte de coisa para me fazer desistir, eu não vou fugir da guerra, porque homem como eu não fugiria, porque eu sou como ele, como Neemias. Eu sou como, você pode até rir na minha cara, mas eu sou como Davi para enfrentar o gigante. Eu sou como o Josué para avançar para cima das muralhas. As muralhas têm que cair, os gigantes têm que cair. Amém, queridos? Amém. Nós temos que ter essa fé, esse espírito, o espírito de Daniel, que orava 3 vezes por dia. Aconteça o que acontecer. Se chegar na empresa do trabalho e falar assim: está proibido de orar aqui dentro, eu falo assim: vocês vão ter que mandar embora. Pô, fala. Se alguém chegar na empresa e falar assim: claro que isso não vai acontecer, mas se acontecer, pastor, se alguém chegar assim: está proibido orar aqui dentro, eu falo assim: também manda embora, porque eu não vou parar de orar. Quem orar a partir de hoje, quem eu pegar orando vai morrer. Então me mata. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em você. Se você olhar para as pessoas e falar assim: tá bom, então eu vou respeitar a tua vontade. Respeitar o quê? Eu respeito a vontade dele no lugar dele. Respeito a fé dele. Se a pessoa quiser matar animal para viver, que mate. Se ela quiser fazer isso, que faça. Mas a minha fé eu não vou voltar atrás. Vou fazer e ninguém vai me proibir. Uma vez eu estava evangelizando. Lá na frente, não vou acabar. Eu estava evangelizando lá na frente do terminal, dando um panfleto, convidando para as reuniões da igreja. Na frente do terminal de Florianópolis. E chegou uma pessoa de outro país. Eles estavam vendendo roupa. Na frente ali. Eles eram de outro país. Eles eram muçulmanos. Que lá no país deles não pode ter outra religião. Você morre. Tem país que não é abertamente, tem país que é abertamente. E é de outra religião, eles te matam. E tem país que não mata, não pode. Mas a gente sabe que eles matam também. Né? E aí esse camarada chegou do meu lado. O que é isto? O que é isto? Eu falei assim: eu estou evangelizando aqui, estou com um convertinho. Fala de Jesus, né? Sim, fala de Jesus. Aqui não pode. Olha para ele: não pode? Você está maluco? Eu quero ver o homem tirar daqui. Eu estou no meu país. Você vê, não que eu tenha nada contra, não tem nada contra. Eu amo pessoas de fora, amo. Mas peraí, camarada vem de outro país, com outra fé, e quer proibir de eu pregar de Jesus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu, homem como eu, fugiria? Eu falei para ele assim: como é que é? Não, aqui não pode, a gente não gosta. Eu falei: não, o problema é seu. Faça o que você quiser, eu vou evangelizar e eu quero ver ele tirando daqui. Pode perguntar para o pastor que estava comigo. O pastor que estava comigo ficou assim, ó. Porque ele ficou com medo do camarada, era grandinho. E depois ele ficou quieto, saiu e voltou com outro cara maior do que ele. Meu irmão, o cara tinha os dois, diante do Espírito Santo de Deus. O cara tinha quase 2 metros de altura, outro que veio grandão. Porque celeste. Eu falei assim: já falei com o teu amigo, estou evangelizando, falando de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o meu Salvador. Mas a gente não gosta. Eu falei assim: meu irmão, coma menos. Se você não gosta, vá para onde você quiser. Ninguém vai me tirar. Eu quero ver alguém me tirar daqui. Eu falei: e pastor, pastor Marcelo, vamos? Não, tá maluco? Você vai arredar o pé desses caras. Meu irmão, eu quero ver alguém me tirar daqui. Eu vou evangelizar aqui até acabar o último panfleto. Eu estava com uma mãozinha. Eu falei assim: me dá o teu também, pastor. Quero ver alguém me tirar daqui. O que eles fizeram? Recuaram. Porque o diabo recua. Tem que recuar. Peraí, irmão. Andar mais no meu país, andar mais no meu lugar, no meu direito. É isso que o diabo quer fazer com você. Quer que você recue.
tentando te intimidar. Aqui eu não gosto que faça isso. Se é um lugar público, se é um lugar do meu trabalho, se é um lugar no meu espaço, e se é a minha casa, ninguém me proíbe de falar do meu Deus. Mas se chegar lá, manda embora. É um direito deles, manda embora. Mas ninguém vai me proibir de falar do meu Deus. Ninguém vai proibir a minha fé. Ninguém vai me impedir de vencer. Ninguém. Porque se Esdras e Neemias venceram, se Davi venceu, se Abraão venceu, se todos os homens de fé, que ainda que erravam, como todos eles erraram, ficaram firmes na fé e venceram, por que eu não vou vencer? Qual é a diferença? O Deus dele é diferente do meu? O Deus deles é diferente do seu? O meu Deus é diferente do seu? Então você vai vencer. Amém, igreja? Fique firme nessa fé. Fique firme nessa fé. Não deixe ninguém abafar a sua fé. Não, irmão, não é assim. Que nesses dias num vídeo um cara vem comentar, um vídeo do YouTube. Esses coach, esses pastor coach, que não sei o que. Eu falei, que coach, rapaz? Você está maluco? Isso se chama fé. Agora, se na sua igreja você não tem fé para vencer, não vem atrapalhar quem tem fé, rapaz. Você não ouviu toda a pregação. Você não me conhece, irmão. Aqui a gente fala de salvação. E o que mais se fala aqui é salvação. Então dobre a sua língua para falar de mim. Porque se eu sou de Deus, você vai ver o que Deus vai te mostrar. Não falei que é machucar. Deus vai te mostrar que eu sou de Deus. Não falo mais nada. Não falo mais nada porque nós temos respaldo bíblico. Isso é bíblico, irmão. Isso é bíblico. Deus quer te fazer um vencedor. Deus quer te fazer um vencedor. Claro que o mais importante de tudo é a salvação. Isso é que importa. Mas Ele fala que Ele nos daria não só no porvir, mas nesta vida. Eu quero as bênçãos de Deus nessa vida. E as bênçãos de Deus que eu quero não é carro, não é dinheiro, não é casa, não são terrenos para a cidade. Você pode, Deus vai te abençoar. E você vai, se for para honrar o nome dele, vai acontecer. Mas o que eu quero é ganhar almas. Eu quero uma igreja bem grande para encher de almas. Mas almas que serão salvas. Não é almas para ficar lá dizendo que ela vai ter carro, que ela vai ter casa, que ela vai ganhar, que ela vai ganhar. Não, para ela aprender que ela vai ser salva. Casa, carro, essas coisas, isso aí, não. Isso aí é fruto de quem busca a salvação. Busca mesmo de verdade. Amém? E ninguém vai me impedir. Ninguém. Nem a morte. Ninguém vai me separar do que Deus me deu. Ninguém. Eu falo para ouvir. Ninguém vai me separar do que Deus me deu. Quer crescer essa obra. Essa obra vai ser gigante. Em nome de Jesus Cristo. E a mesma coisa Deus fala para você. Deus vai te honrar. Não tenha medo. Arregace as mangas. Bate para cima. Você vai vencer. Diga glória a Deus, irmãos. Quem compreendeu? Então curva a sua cabeça em nome de Jesus. Feche os olhos. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Nós sabemos que o Senhor nos quer ver bem, como um pai quer ver o seu filho bem. Mas acima de tudo, salvos. E seremos salvos. Mas desta vida ainda aqui na terra, também queremos conquistar para glorificar o Teu nome, através da vida espiritual principalmente, mas também que as pessoas vejam os testemunhos. E eu determino que aqui nessas pessoas, aqui nessas que estão, haverá testemunhos em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus.